Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Antes de abordar o jogo, foram 3 gols de jogadores das categorias de base do Corinthians, né? O Guinegão, e você promoveu a estreia, durante o seu trabalho você promoveu a estreia. O Dieguinho, você promoveu a estreia como titular, e o Kaique da mesma forma. O quão especial é para você ver 3 jogadores da base marcando os gols, e o que tem de diferente no seu trabalho que faz com que os garotos se sintam tão à vontade em momentos como esse? Obrigado. Eu fico feliz de acompanhar, né? Acompanhar um momento como esse, para mim é muito importante. A base do meu trabalho sempre foi isso. Eu sempre procurei em todos os clubes, independente de elenco, de momento, de situação financeira, o que fosse. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade, sem que se force um momento, sem que se acelere, se apresse toda e qualquer situação. Eu acho que esses garotos estão lá, serão talvez aí o maior legado de todos nós para com o clube. Eu não tenho dúvidas que esses meninos aí daqui a pouco estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser, valores interessantes para o clube. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter de não abandonar esse tipo de trabalho, melhorarmos ainda mais as condições que são dadas dentro do clube, pontuar também que quem prepara são as categorias de base, a gente só lança. Então, é uma diferença muito grande isso. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe, chamando a responsabilidade, o que é fundamental, acreditando naquilo que eles estejam realizando. Eu acho que é importante você ter a confiança de poder lançar, ter a coragem de poder lançar. Eu acho que isso daí, graças a Deus, eu aprendi lá atrás, e desde a minha primeira equipe, que foi Figueirense, profissionalmente, eu sempre dediquei um tempo muito grande a esses jovens valores, porque eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Dorival, aqui embaixo à sua direita. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria saber se você teve alguma atualização. É claro, a gente sabe que os exames são nos dias seguintes, né? Mas você perdeu 2 jogadores por lesão no primeiro tempo. Caio parecia um problema na coxa. O Hugo, até mais grave, saiu chorando. Já teve algum contato, algum primeiro diagnóstico do que pode ter sido? E se preocupa a situação de qualquer um dos dois? Obrigado. Não, ainda não temos assim uma certeza. Eu prefiro evitar alguma coisa. Vamos aguardar até amanhã para que tenhamos aí sim uma posição mais definitiva, né, em relação e mais segura em relação àquilo que aconteceu no dia de hoje. Eu acredito que o do Hugo seja um pouco mais sério do que a situação do Caio, mas não tão quanto ele imaginava. Eu acho que é alguma coisa aí, deve ter alguma coisa, mas, se Deus quiser, é muito longe daquilo que ele pensou. Boa noite, professor. Julia Fernanda, da Rádio Craque Neto. O Corinthians veio reserva para o time de hoje, mas com a lesão do Hugo, o Bidu acabou entrando no finalzinho do primeiro tempo. Isso mudou muito o tempo de descanso, assim, o planejamento que tinha para esse jogador de descanso para a partida de hoje? Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos... o objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo. O desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. Dorival aqui, Henrique Filhote, Central do Timão. Ainda dentro dessa questão da lateral esquerda, a gente sabe que o Hugo teve esse problema que você falou, que talvez tenha sido até mais leve do que ele imaginou ali no momento, mas o Corinthians também está negociando em relação ao Anrileri para que ele retorne à equipe, ele que estava no ano passado. Como está essa negociação no momento em relação ao Anrileri, se ele pode ser anunciado ainda nessa semana pelo clube, pelo que você tem de informação?
Olha, ainda não temos a certeza, depois o Marcelo pode passar com mais segurança aí a situação. É uma negociação que está em andamento, mas ainda não efetivada. Dorival, boa noite. Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. A minha pergunta para você é sobre outro filho do Terrão, no caso específico do João Pedro Choca. Hoje ele fez o seu primeiro jogo após o retorno da Itália, e eu queria que você fizesse uma avaliação do jogo dele e entender se ele correspondeu às suas expectativas. Muito obrigada. Foi muito bem, mesmo tendo um tempo sem treinamentos, ele enfrentou a situação sem problemas, jogando com confiança. Já conhece nosso sistema, nossa metodologia, eu acho que não teve dificuldade. Imaginávamos que talvez sentisse um pouco pelo período que ele ficou afastado de treinamento, mas foi muito bem, não teve problemas nenhum. Eu acho que é isso que a gente quer, espera e que tenha um retorno aí muito favorável daqui para frente. Dorival, Felipe Velho, portal SCCP News. Eu queria saber de outro jogador. Rodrigo Garro hoje pôde jogar um pouco mais, jogou 70 minutos, e é um jogador que é muito visado pela parte física, né? E eu queria saber se você consegue dar uma atualização, se ele já está conseguindo jogar os 90 minutos, e se você conta com ele para o resto da temporada, são e salvo. Eu acho que ele vem evoluindo, vem ganhando minutos importantes. Eu não tenho dúvidas que ele vai atingir as suas melhores condições. Teria condições de jogar 90 minutos, só que nós temos um jogo muito importante no final de semana. Eu tentei dar uma preservada para que nós possamos ter toda a equipe em condições de poder fazer uma grande apresentação, até porque é um jogo complicado, um jogo difícil, onde nós temos que pensar sempre em estarmos com todos os jogadores em condições e recuperados para a partida seguinte. Dorival, aqui, boa noite. Matheus Ribeiro, da TV Globo. Eu queria te perguntar a respeito do Vitinho, porque hoje ele fez o 24º jogo dele, ele já deu 4 assistências, né, contando com o ano passado também, mas ainda não marcou nenhuma vez. Hoje ele sai também, vê o Kaique, que é um concorrente de posição, marcando. Você sente que ele tem ficado um pouco ansioso com relação a essa primeira vez que ele pode marcar com a camisa do Corinthians? E é algo que vocês conversam, você tenta deixar ele um pouco mais tranquilo de que esse gol vai sair na hora certa? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Eu acho que o Vitinho é um jogador vivido, experiente, maduro, não tem motivos nenhum, caso esteja acontecendo esse tipo de situação, mas não tem motivo que ele continue sendo útil, continue dando a sua colaboração, o gol vai sair com naturalidade, é só a gente ter calma, paciência. Não vejo problemas nisso. Dorival, boa noite. Gabriel Oliveira, do GE. Eu queria que você falasse do Guinegão, né? Porque quando ele ganhou as primeiras oportunidades, ali marcou uma sequência de gols, e naquela oportunidade você já falava, né, que os jovens da base têm essa oscilação, né? E aí ele passou por isso, né, dessa baixa de passar um tempo sem marcar gols, sem ter oportunidades. Como que você trabalhou isso com ele, para ele também dar essa volta por cima, né, depois de tanto tempo sem marcar, fazer esse gol hoje? Obrigado. Continuar fazendo com que ele acredite, que isso seja um fato momentâneo, como nós sempre pontuamos. É natural isso, os jogadores oscilarem um pouco nesse processo. Eu já falei para vocês, na minha opinião, o jogador ele consegue uma regularidade, alcançar sim uma maturidade para que ele possa atuar com uma sequência de uma maneira regular, ele tendo entre 80, 85 a 120 jogos. Os jogadores oscilam nesse período, nesse processo. Não que não possa ser acelerado tudo isso, mas a grande maioria, às vezes, tem que chegar nesse momento para que possam encontrar aí uma estabilidade. Eu acho que isso vem acontecendo agora com o Bidon. Eu não tenho certeza, mas acho que passamos aí de 100 jogos já com o Bidon, não é isso, Olavo? Então, é mais uma amostra de que é uma observação que a gente faz de longo tempo, de convivermos com esses garotos aí durante um período muito longo, onde o lançamento é uma coisa, depois a manutenção, a sequência, isso tudo cria uma oscilação natural pelo próprio momento do atleta, né? Um momento que ele está buscando um amadurecimento e um crescimento. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da agência Ultimão. Bom, gostaria de saber sobre o Kaká, que novamente não esteve entre os relacionados para a partida. E eu queria saber se isso tem relação
a lesão que ele teve ou uma possível negociação do jogador com outra equipe? Tem alguma coisa em andamento, nós estamos aguardando um desfecho, eu não posso arriscar colocando um jogador nessa situação. Dorival, boa noite. Vinícius Nasa, Dimensão Esportiva. No final do jogo, perto dos 30, você colocou o Memphis Depay para jogo para conseguir realmente... a estratégia foi para melhorar a partida ou visando o final de semana para ganhar mais tempo de jogo para já se estabilizar já no Paulista? Um pouco de cada coisa. O Memphis foi um dos que jogaram menos com a gente ao longo desse ano. Ainda precisa de uma minutagem um pouco maior. Pensamos até em colocá-lo um pouquinho antes, mas as coisas estavam desenvolvendo com uma boa dinâmica, não achamos conveniente. Seguramos um pouco, mesmo assim foi importante para ele, para que ele volte a ter um pouco mais de atividade e, em cima disso, uma melhor condição para o jogo do final de semana. Dorival, Marcelo Nascimento, do Itac Sports. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Felipe Longo. Ele vem ganhando algumas oportunidades sob o seu comando, mas também fala-se de uma possível chegada do João Ricardo até o fim da temporada, né, por empréstimo. Como que você avalia a atuação do jovem goleiro da base do Corinthians e quais os planos que você tem para ele ao longo de 2026? Obrigado. Eu acho que foi uma atuação hoje bem segura, muito mais regular nos 90 minutos, demonstrou uma confiança grande. Eu acho que é isso que nós queremos. É um processo que também vem evoluindo a cada momento. É um jogador que, tecnicamente, ele é muito bom. Eu espero que ele continue nesse processo. Caso venha acontecer uma situação futura, será por uma necessidade. Eu acho que nós vamos caminhando de acordo com as necessidades que vamos observando. Dorival, boa noite. Camila Pachola, da Rádio Corinhão, aqui. O desempenho dos garotos hoje os coloca como opções para o derby? Obrigada. Olha, eles estão dentro do elenco e eles são sempre uma ótima opção. Alguns vão ganhando um espaço um pouquinho maior que os outros, aí vai depender naturalmente de cada um deles. As oportunidades serão dadas com certeza.